Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Brás, Bispo e Marte, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na página, metade da página 29 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrita pelo padre Frederick William Faber. Vou ler aqui as duas últimas frases do capítulo anterior, do parágrafo anterior. Qual, pois, não devia ter sido a dor proporcional à sua grandeza, à grandeza da Mãe de Deus, à sua vasta virtude de suportar, à sua capacidade multiforme de sofrer? Se pararmos e pensarmos, veremos quão pouco nosso pensamento a alcança. Mas suas dores também deviam ser proporcionais à sua santidade. As provações dos santos têm sempre analogia com sua santidade e concordam com ela em grau e também se adaptam a ela em espécie. Se a dor de Maria era obra de Deus, e se era para realizar o trabalho de Deus, se era meritória e se semelhava à dor do Senhor, se pendia da sua, subordinadamente, ainda que inseparavelmente, se abundante em ações sobrenaturais, se lhe multiplicou as graças, então devia ter sido adequada às excelências de sua alma e proporcional à sua santidade. Mas a aritmética dos méritos de Maria tem sido desde há muito tempo uma questão desconcertante. Desconcertante não porque paire sobre ela nenhuma sombra de dúvida, mas porque faltam cifras para tomar-lhe nota e fatores por que operar a gigantesca multiplicação. A santidade da Mãe de Deus não era absolutamente ilimitada. E isto é a menor coisa que se pode dizer dela. Isso, se então lançarmos um olhar muito rápido ao número de suas graças, às suas espécies e a seus graus, a começar pela Imaculada Conceição, faremos uma sorte de cálculo até a encarnação, usando cifras angélicas, porque as humanas já falharam há muito tempo. E então, se pensamos, ainda que brevemente, no modo como no momento da encarnação nossas cifras caíram no infinito, ou algo parecido com isso, e então contemplarmos, estupefatos e excitados, como devido, a velocidade de graças indescritíveis durante os 33 anos, todos eles densamente cobertos por mistérios infinitos, poderemos formar alguma ideia não da quantidade da santidade preparada para suportar a quantidade proporcional de sofrimentos ao pé da cruz, mas da impossibilidade total de formarmos qualquer ideia clara a respeito de tal santidade. Se partirmos com a impressão, a mais esmagadora, mas é uma impressão como uma fé, quanto ao peso enorme do sofrimento que tal santidade requeria para poder absorvê-la,
para adaptar-se a ela, para acelerá-la, para completá-la, para coroá-la e para aumentá-la por outro infinito. Aqui o Padre Faber, de novo, tentando aproximar todos esses mistérios das coisas naturais, né? Ele faz uma tentativa, já frustrada do início, de fazer uma conta aritmética para medir a santidade de Nossa Senhora. Não é? Então ele começa procurando os fatores para operar sobre esses fatores. Fatores numéricos. Né? Então uma conta a gente faz pegando números e pegando uma operação, uma soma, uma multiplicação para fazer essa conta. Então é isso que ele tenta fazer com a santidade de Maria. Né? É quase que um brinquedo que ele faz, uma brincadeira que ele faz aqui. Né? Ele diz que nós podemos usar nessa conta aritmética cifras, números angélicos. Né? E ele simplesmente conclui que é impossível fazer essa soma. Né? Da santidade para ter uma ideia do sofrimento, das dores, né? Porque elas são proporcionais. Né? Tampouco podemos duvidar que suas dores fossem proporcionais à sua iluminação. O conhecimento sempre aguça o pesar. Que frase bonita, né? Precisa ser guardada essa frase, né? O conhecimento sempre aguça o pesar. E como nós sabemos disso, né? Na nossa pequena, miserável experiência diária, cotidiana, né? A sensibilidade dá-lhe precisão adicional. Conhecimento e sensibilidade, né? Geralmente, quando sofremos, dificilmente conhecemos a metade de nossa miséria real. Porque dificilmente entendemos mais da metade dela. Tampouco estamos geralmente em plena posse de nós mesmos. Alguma parte de nós está amortecida e atenuada pelo golpe que nos foi desferido. E é em toda essa porção de nossa alma que nos refugiamos da sensibilidade e da vigilância do restante. Uma criança chora. Então, ele está explicando aqui uma coisa que se passa conosco, né? É natural de nós, né? Uma criança chora quando sua mãe morre. Mas, ai, quantos longos anos não são necessários para ensinar ao menino e ao homem o que significa realmente a perda da mãe. Ora, todo o ser de Nossa Senhora estava imerso em luz. Então, o menino, a criança que chora a morte da mãe, ela não sofre o sofrimento total da perda da mãe, porque ela não entende o que é a perda de uma mãe, ainda. Só depois que se torna adulto ela vai entender. Né? Então, essa parte do não entendimento, essa parte obscura da nossa alma, faz com que o nosso sofrimento seja menor. Porque é a nossa miséria real. Não é? Nós conhecemos só metade das coisas, ou menos da metade das coisas. Então nós sofremos menos. Não é? Ora, todo o ser de Nossa Senhora estava imerso em luz. Não só uma razão e uma inteligência completamente perfeitas
iluminavam cada uma das faculdades e asseguravam seu mais excelente exercício, senão que ela vivia dentro de si mesma numa atmosfera de ar e de luz sobrenaturais. Isso é razão, principalmente, do nascimento imaculado. Em suas dores, esta luz era uma tortura. Podemos perfeitamente supor que ninguém, salvo nosso Santo Senhor, jamais entendeu plenamente a paixão ou captou todos os seus horrores em sua terrível e repulsiva completude. Ainda assim, o conhecimento de Maria acerca da paixão é o único que se aproximou do conhecimento do Senhor. E simplesmente por causa do excesso de luz celestial que brilhava ininterruptamente sobre sua alma imaculada. A pureza da alma de Maria fazia com que o seu entendimento, o seu intelecto, captasse tudo que havia a se captar, né? E tudo que se havia de sofrer em todos os acontecimentos da vida dela. Isso é incompreensível para nós em sua totalidade. Mas com os exemplos que ele deu antes, fica, pelo menos, um pouco mais fácil da gente entender. Como que o conhecimento, usando a frase do Padre Faber, né? O conhecimento sempre aguça o pesar. Né? No caso de Maria, o conhecimento era total. Né? Total. Porque a luz sobrenatural que iluminava as potências superiores da alma de Maria fazia com que ela compreendesse tudo que tinha que compreender para aguçar o seu pesar, a sua dor. Então, o conhecimento de Maria sobre a paixão, ele diz, não é tão completo quanto o de Nosso Senhor, mas é o mais completo que se possa ter uma criatura humana, né? Uma luz celestial brilhava ininterruptamente sobre a sua alma imaculada. Nós não temos senão uma ideia estreita a respeito da luz que Deus pode derramar na larga inteligência dos anjos, nem muito menos na vasta amplitude e na capacidade serena de sua mãe. Por isso é que achamos a teologia da visão beatífica tão particularmente difícil. O que a cegueira é para o cego e a surdez para o mudo, é a ignorância para nós. Não podemos compreender seu oposto. O oposto da ignorância, que é o completo conhecimento, né? Conjecturamos e desejamos, e desenhamos a figura mais errônea. Nosso caminho jaz na escuridão e o crepúsculo é o máximo que nossa visão fraca consegue suportar. Nós não conseguimos suportar a luz do dia sobrenatural, apenas do crepúsculo. A luz é dolorosa para nós e confunde-nos, perturba-nos os pensamentos e faz-nos precipitados. Mesmo entre os santos, a luz repentina produz certos atos, como em nós,
cega-os parcialmente, até que aprendam a padecer as agudas operações extáticas da graça. É a questão do êxtase dos santos, né? O êxtase é uma coisa muito penosa para o corpo do santo, né? Isso me traz à memória o que um escritor devoto escreveu sobre a paixão. Que escreveu sobre a paixão, disse a respeito de Nosso Senhor, seguindo provavelmente uma revelação, que, após ter sido violentamente golpeado pela manopla do soldado, seus olhos foram tão afetados que não podia suportar a luz, de modo que a luz do sol lhe causava um sofrimento excruciante, e o padeceu de vergonha em vergonha, de violência em violência, como alguém aturdido, que só imperfeitamente pode ver seu caminho. A ignorância é tão completamente nossa atmosfera que conseguimos conceber menos o que é excesso de luz espiritual, um fulgor intelectual, do que qualquer outra coisa. Assim, aqui também nos escapa a extensão das dores de Nossa Senhora, já que não temos meios de medir a iluminação espiritual a que elas eram proporcionais, ou que talvez lhe fossem coextensivas. Esse aspecto é tão brilhantemente, né, exposto aqui pelo nosso santo Padre Faber, né, que é como a nossa ignorância, a nossa incapacidade, a nossa impureza de alma nos protege das dores, né? E como, à medida em que o nosso caminho se purifica, a nossa vida se purifica, né? Aliás, o tema de ontem, né, da purificação de Nossa Senhora, apresentação de Jesus, purificação de Nossa Senhora. Como que esse processo do caminho da santidade necessariamente aumenta as dores dos santos. É uma coisa co-natural ao desenvolvimento espiritual. Não é uma coisa fortuita ou alheia ao desenvolvimento, né? Porque à medida que a nossa pureza aumenta, o nosso conhecimento aumenta. A pureza ilumina o intelecto e, portanto, nós conhecemos mais. E o conhecimento sempre aguça o pesar. Essa frase é muito importante nessa exposição do Padre Faber. O conhecimento sempre aguça o pesar. Então, por isso que não há progresso espiritual sem o progresso das nossas dores. Essa explicação, ela é muito mais natural, não é? Do que qualquer outra explicação teológica, né? Veja o caminho com que o Padre Faber vai nos conduzir, o caminho pelo qual ele vai nos conduzir, né?
nesse entendimento das dores de Maria. Por quê? Por quê? Ele explica, porque em matéria de devoção, o que não soa natural não é persuasivo. Então, ele está tentando soar natural aqui. Né? Então, ele está tentando nos dizer como as dores que nós sentimos, os pesares que nós sentimos, são proporcionais à nossa santidade. Tá certo? E ele nos compara ao cego e ao surdo. Não é? E diz: por que é tão difícil nós entendermos a visão beatífica? Porque na visão beatífica, todo o nosso ser está iluminado pela luz sobrenatural, que passa a ser natural para quem chegou à visão beatífica. Como que você vai explicar por um cego a luz? Ou por um surdo o som? É assim que nós, então, estamos nesse estado de ignorância. A ignorância é uma cegueira. Não é? Esta ignorância que só pode ser vencida pela purificação da nossa alma. Né? Então, vou ler a última frase assim. Assim, aqui também nos escapa a extensão das dores de Nossa Senhora, já que não temos meios de medir a iluminação espiritual a que elas eram proporcionais, ou que talvez lhe fossem co-extensivas. Sua multidão está igualmente além de nosso poder de medida. Cada vez que olhava Jesus, a espada lhe entrava mais fundo na alma. Cada som de sua amada voz, enquanto a elevava muito alto sobre as asas do arroubo materno, trazia consigo seu próprio amargor, que a trespassava mais fundo e mais agudamente do que a alegria que o acompanhava. Cada ação sua, de Nosso Senhor, lhe chegava com uma multidão de dores. Passado e futuro confundiam-se em uma única e terrível previsão, que era sempre atual para sua alma bem-aventurada. Cada ato sobrenatural que surgia em seu coração, e tais atos estavam sempre brotando ali, era uma nova dor. Por quê? Ou lhe ensinava algo novo a respeito de Jesus, ou era uma resposta a algum amor original por ele, ou era um crescimento de um novo amor, ou a conduzia a uma união mais íntima com ele, ou lhe iluminava a mente, ou lhe elevava as afeições, ou lhe intensificava a adoração. E em todas essas coisas, quanto mais amado e mais precioso se tornava Nosso Senhor, mais inexpressáveis se tornavam os pesares que lhe cortavam o coração da cruel e ignominiosa paixão. Assim, embora sua vida estivesse repleta de grandes eventos que se sucediam rapidamente uns aos outros, a multidão de suas dores crescia a cada hora por causa da simples vida da graça oculta em seu coração. As dores vieram juntas como um influxo de pessoas a uma grande cidade, a qual aumenta a multidão por todos os lados e a inclina para lá e para cá. Eram independentes de eventos exteriores, cuja sequência necessária, com o tempo e o espaço que ocupam, mantém a plenitude
intolerável da vida humana dentro de seus limites. Eram semelhantes antes a uma criação perpétua. Criavam-se a si mesmas, mas não do nada, e sim de sua abundante santidade, e ainda mais da abundante beleza de seu Filho. Se o número de seus pesares ultrapassava nosso poder de contagem, qual não deve ter sido sua pressão quando se concentraram como um único peso sobre um único ponto de seus afetos, e então, de quando em quando, se dispersavam por toda a sua alma com tão impressionante universalidade de sofrimento que não nos é fácil retratar. Não precisamos temer por ela. Aquela que era tão tranquila como se fosse divina no momento da encarnação não poderia perder sua paz por coisa alguma. Mas, quão amarga deve ter sido sua paz. Empate, amaritudo meia, amaríssima. Então, aqui nesse parágrafo, Padre Faber já nos leva à ideia da multidão das dores de Maria, né? Então, aqui ele abre um aspecto que é semelhante às dores de Nosso Senhor, né? Nós dizíamos ontem, ou anteontem, que Nosso Senhor sofreu desde o ventre de sua mãe. Sofreu durante toda a sua vida. E aqui nós temos a contraparte desse sofrimento, que é o sofrimento de Nossa Senhora, que também sofreu durante toda a vida de Nosso Senhor. Que é o que descreve o Padre Faber nesse parágrafo, né? Então, cada vez que ela convivia mais com Nosso Senhor, seja criança, seja adolescente, seja adulto, mesmo antes da vida pública, a cada vez que aumentava o amor que ela tinha por Nosso Senhor, a cada vez que ela conhecia outra faceta do seu filho, né? A cada vez que os seus afetos se movimentavam na direção do seu filho, todos esses movimentos amorosos de Nossa Senhora eram acompanhados pelo sofrimento. O sofrimento da paixão, não é? O sofrimento da coisa que ia acontecer, né? Então, cada ato sobrenatural que surgia em seu coração, e tais atos estavam brotando ali, sempre brotando ali, era uma nova dor. Era uma nova dor. Então, aqui nós temos a contraparte da dor permanente de Nosso Senhor, que é a dor permanente de Nossa Senhora, de sua mãe. Porque sua alma estava toda iluminada da luz sobrenatural, né? Ela estava ciente do destino de seu filho e da participação dela nesse destino, né? Então, por isso a sua dor foi permanente. Então, a sua dor foi companheira da dor de Nosso Senhor ao longo de toda a sua vida, a vida de Nosso Senhor, né? Isso só pode ser compreendido por essa análise que Padre Faber faz sobre a luz espiritual que a iluminava por dentro.
não é? E com a ideia de que o conhecimento sempre aguça o pesar. Então eu vou terminar aqui um pouco mais cedo do que normalmente a gente termina, porque hoje eu tenho um compromisso aqui em casa às 8 horas e vai dar pra gente conversar aqui até uma meia hora pra gente conversar aqui, né? Então eu tô terminando na página 33, no meio da página 33, para dar tempo da gente bater um papo sobre a nossa leitura de hoje, né? Se houver comentários, por favor, vamos conversar sobre isso. Professor, Sim. eu sempre pensei que pelo fato de Nossa Senhora não ter a marca do pecado original, tudo para ela fosse mais fácil. Lendo engano, né? Sempre pensei assim, mas Nossa Senhora tinha pecado original. Então, para isso, né? Aí ela decidia mais fácil, ela não sofria essa e aquela tentação. Era esse o meu pensamento. E de fato não sofria. Tentação ela não sofria, não é? Mas a contraparte disso são as dores. Dizem que São Tomás foi protegido das tentações da carne a partir de uma certa época da vida dele. Isso significa maior dor, porque quanto mais pura se torna a sua alma, mais você está aberto à dor. Então, a contraparte da pureza é um entendimento mais perfeito. Existe uma lei que nós sentimos, né? Que o conhecimento sempre aguça o pesar. Quanto mais pureza, mais conhecimento. Não é o conhecimento matemático, físico, não. Conhecimento geral da vida, dos planos de Deus. E quanto mais esse conhecimento se torna, quanto maior se torna esse conhecimento, mais o indivíduo que o tem está aberto a maior quantidade de dores. Uma lei espiritual. Não há forma de se fugir do manto dessa lei, né? Então não há como. Por isso que o caminho espiritual é muito perigoso, porque é possível você cair dele, né? É possível que uma alma muito evoluída espiritualmente caia, né? Por causa disso, né? Os sofrimentos que acompanham a iluminação espiritual são muito duros, né? Para os santos, né? Para os santos. Que é uma coisa mais ou menos oculta para nós na vida dos santos, né? Alguns não, mas alguns outros sim, né? Nós temos, por exemplo, vamos lá, Santo Tomás de Aquino, né? Nós consideramos Santo Tomás de Aquino um cara tão tranquilo, né? Um cara tão assim, um medieval que estava lá envolto com aqueles mistérios intelectuais, com a escritura de sua obra, né? E a gente não... Esse aspecto da vida de certos santos
eles são mais ou menos ocultos para nós, né? Ah, São Tomás deve ter tido uma vida muito legal, né? Naquela sua tranquilidade, né? A Nossa Senhora também era uma pessoa muito tranquila, né? Nada se passava no exterior de Nossa Senhora que pudesse revelar esse manancial interminável de dores que ela sentia, né? Uma coisa misteriosa. Pela ausência do o senhor ia falar. Não, pode falar. É que, né, como diz no catecismo, né, pela ausência do pecado original, da marca do pecado original, ela tinha perfeita sujeição dos sentidos à razão. Isso. E a razão dela era perfeita. O conhecimento era perfeito. Não tinha mancha o conhecimento dela. Não era ilimitado o conhecimento dela. Mas era perfeito. Né? E seu amor era perfeito por Nossa Senhora. Sua vontade estava ligada a dele. Perfeitamente. Isso que a gente faz, né? Nessas tentativas que a gente faz. De ligar o nosso coração ao Sacratíssimo Coração do Nosso Senhor Jesus Cristo, com esforço, e muitas vezes sem sucesso, ela fazia naturalmente, né? Era natural nela. Normalmente é sem sucesso porque a gente foge o tempo todo da cruz. Né? Exatamente. É porque a gente, às vezes, nem sabe que o que a gente está tentando fazer, ao fazer isso, é aumentar as nossas dores, como consequência. É o contrário do que a gente acha que vai acontecer, né? A cruz não é uma coisa metafórica. O católico precisa entender isso, né? A cruz não é uma metáfora. Não é? A cruz é uma coisa real. E ela se expressa na nossa vida de uma forma variada. Ela tem uma multidão de formas de aparecer para nós. E se nós estivermos... se a gente não estiver atento, a gente não percebe. E a gente reclama. Como a gente não percebe que determinado sofrimento é justamente a cruz aparecendo na nossa vida, a gente acaba vendo aquele sofrimento como uma coisa fortuita. E aí a gente reclama. Nada é fortuito na vida espiritual. Nada é fortuito, né, na nossa vida. Então, trazendo para nós, né, nós temos que ficar muito atento, porque os nossos esforços para nos aproximar do Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, de conformar a nossa vontade à vontade dele, que é tudo o que a gente tem que fazer, temos que ficar atento, porque esta aproximação, que é propriamente a vida espiritual nossa, ela vai coroar a nossa vida de dores. De dores. Dores proporcionais à nossa santidade. Né? E de uma forma variada. Variada. Né? Então, Deus, seu Filho, Espírito Santo, vai mover as causas segundas
de tal forma que as dores da nossa vida são proporcionais à nossa santidade. Não, se a gente entende isso na nossa vida, é importante a gente entender, isso nos faz entender um pouco as dores de Maria. Que lembre, dores de Maria é uma espécie diferente de dor, que não tem nome próprio. Não é? Quando a gente fala dores de Maria, não é a mesma coisa de dores do fulano ou dores do ciclano. Dores de Maria é uma espécie diferente no gênero dor das nossas dores, né? Por causa da situação especial dela em relação ao seu filho, né? Então, é entendendo as coisas na nossa natureza é que a gente passa a entender um pouquinho, a ter um vislumbre da dor de Nossa Senhora. Lembrando sempre, eu vou sempre lembrar isso aqui, vou ser chato, para lembrar o seguinte, frase do próprio Padre Feiga, em matéria de devoção, o que não soa natural não é persuasivo. Então, as dores de Maria, embora sejam outra espécie de dor, tem que nos soar natural. Porque senão nós não aderimos a ela com devoção. Nós não movimentamos o nosso coração, porque devoção é movimento da vontade, né? A essas dores. Se nós não tivermos um vislumbre natural dessa dor, né? Afinal, Nossa Senhora era uma criatura de Deus como nós somos uma criatura de Deus. Toda especial, toda envolvida com coisas que nós não somos. Mas ela é uma criatura de Deus, né? Nós somos também. Então, a nossa espécie é igual a dela, né? Eu fico pensando assim, professor, vou falar por mim, né? Porque eu acho que eu sou de geleia. Então, assim, porque a gente acabou sendo moldado por esses tempos, coisa que a gente já conversou antes, né? Esses tempos de conforto, né? Que a gente foi criado dentro de um certo conforto físico mesmo, falando assim aqui. Que é palpável, né? Travesseiros de isso, pena de ganso. cobertorzinho quentinho, isso, né? Máquina de lavar roupa, torneira. Lavar prato. Isso. Celular. E isso foi me deixando a gente mais fraco. Então, a gente tem uma tendência a fugir da dor, ter muito medo dela. É quase como um ato reflexo mesmo. Uhum. Né? Você foge, você tem uma repulsa. Sim. Aí eu fico pensando, para mim, talvez o movimento, a gente devesse fazer um movimento que é assim, e que, vou falar, mas uma coisa que às vezes é óbvia, mas que eu não pensava muito nela, mas que é assim, quanto mais aquelas pessoas, aqueles que são o foco do meu amor, são pessoas pelas quais eu sou mais capaz de fazer sacrifício. Então, assim, aí eu deixo por elas, para ajudá-las, para socorrê-las, eu sou capaz de perder o sono, de ficar sem comer, né? de trabalhar mais, de ir dormir mais tarde. Então, talvez o que a gente devesse fazer é procurar amar mais,
né, a Nosso Senhor. E só tem um jeito de amar mais, que é conhecendo mais, né? É fazendo isso que a gente está fazendo aqui de manhã. Lendo, para entender, né? E poder amar mais. A partir do momento que a gente for capaz de amar mais, talvez a gente seja capaz de fazer mais sacrifícios por e ele, aceitar melhor a cruz. Por ele. Sem reclamar. Sim. Por amor. Essa é o caminho espiritual. Esse é o caminho espiritual. Mas que não nos. Um caminho espiritual, o caminho estreito, né? Como diz o próprio Nosso Senhor, o caminho estreito do amor a Ele é regado pela dor. Não é? Quer dizer, é preciso que isso fique claro na nossa cabeça por vários motivos. Um deles é para a gente identificar as dores da nossa vida com o aumento desse amor. Não pensar por um momento que os nossos esforços para nos aproximarmos dele estejam sendo desprezados por ele. Ele está nos mandando sinais a todo momento de que ele está considerando os nossos esforços. E esses sinais, na maioria das vezes, não são consolações. São dores. Não esperemos consolações, não é isso? Não esperemos consolações. Porque as consolações, elas são uma decisão muito rara da parte dele. Mas as dores não. Porque as dores é uma lei. É a lei da encarnação. E essas vêm necessariamente com o progresso espiritual. Nós precisamos ficar atentos a isso. Né? A como que ele está recompensando a nossa aproximação dele. Ele recompensa diretamente e imediatamente a nossa aproximação dele com dores, não com consolações, com dificuldades, com pesares. As dores mais variadas, né? Inclusive as dores físicas. Enfim, essa é a linguagem do nosso Senhor. É a transação que a gente faz com Ele. É a paga que Ele nos dá. Né? Inevitavelmente. Porque Ele nos quer junto dEle. Né? E neste mundo, estar junto ao Nosso Senhor é sofrer com Ele. No outro é uma outra conversa. Mas nesse mundo, a forma de nós estarmos junto dele, com a nossa vontade direcionada para a vontade dele, é através da dor, dos pesares, dos problemas. Não é? Então, mas isso é um aspecto da espiritualidade católica que está nos livros dos santos. Eles nos explicaram isso ao longo do tempo. Né? Padre Faber está tentando nos explicar isso aqui, tomando como assunto as dores de Maria. Mas a espiritualidade católica, se é que ela existe ainda hoje, ela se perdeu. Isso se perdeu. Hoje,
parece que o católico considera que quanto mais você se aproxima de Nosso Senhor, mais alegre você está, mais feliz, mais bem-estar você sente, menos você envelhece, mais bonito você fica, mais simpático você fica, mais atraente você fica, né? Então essa ideia é uma ideia moderna que é quase blasfema, né? E é curiosa, né? Profundamente curiosa essa ideia. É o contrário dela. Os santos nos dizem isso, né? Os doutores da igreja nos dizem isso. O próprio nosso Senhor nos disse isso. Vocês serão perseguidos por aderir à minha mensagem, né? Eu ensino dele, né? E é uma grande meditação na quaresma. É uma grande meditação para a quaresma. E nós vamos ser guiados pelas mãos do Padre Faber aqui, né? Opa, coraçãozinho. Obrigado, Isabela. Mais alguma observação? Já temos uns minutinhos aqui. Não, eu só ia falar que do mesmo jeito que eu tenho um limiar baixo para dor, eu tenho um limiar baixo para consolação também. Eu vejo várias consolações. Até mesmo numa frase de livro, numa percepção de algo que eu não tinha antes, que eu passo a ter. Isso é uma consolação impressionante. A abertura da compreensão, nossa, nem intelectual. Sim. Que é paradoxal, porque, como o senhor frisou várias vezes essa frase aqui hoje, né, que aumenta o nosso pesar, né? O conhecimento aguça o pesar. Então, essa não é a alegria católica? É apesar. Apesar do pesar. Apesar e por causa do pesar. Essa é a alegria católica. É no sentir. É sentir que nós estamos nos aproximando do nosso Senhor. Essa é a alegria católica. Ele vai falar da alegria de Maria. É que a palavra, o amor, né, virou uma coisa meio piegas hoje, meio banalizado, não é? O amor não é gostar, né? Amar não é gostar. Amar não é gostar. Amar não tem nada a ver com sentimentalismo. Nada. Amor é um movimento da vontade. Da vontade. Não tem nada a ver com a parte sensitiva da alma. Não, você pode gostar. Gostar não é pecado. Você gosta da pessoa, ela é simpática, ela é bonita, ela é agradável de ver, de conversar. Ótimo. Mas amar é outro departamento. É outro departamento. E esse amor verdadeiro envolve dor e envolve suprema alegria, que é uma coisa também que não anda junto na mente do homem moderno, né? Como você pode sofrer, como Virgem Maria sofreu, e ter uma profunda alegria na alma. Como você pode sofrer e não se desesperar, né? Essas oposições
para o mundo moderno são incompreensíveis. Esses paradoxos, né? Lembrando do Chesterton, que gostava muito disso, dessa expressão, né? Pois é. Então, estamos aqui na página 33. Vamos devagarzinho nesse capítulo. Já estamos quase no final dele. E no final desse capítulo tem uma parte aqui extraordinária. No último parágrafo, nós vamos gastar um tempinho na segunda-feira, né? Conversando sobre isso. Gente, desculpe que hoje eu vou ter que sair um pouco mais cedo, mas na segunda a gente compensa, conversando mais. Tá certo? Deus lhes pague a presença, paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia, um santo final de semana. Tá certo? Na segunda a gente volta, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Brás, bispo e mártir, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.